Queridos, graça e paz, em nome de Jesus. Privilégio, vocês estão tendo o privilégio de ser aqui a abertura do nosso Congresso de Missões. Obrigado, jovens, de liberarem esse tempo. E eu já quero chamar, em primeiro lugar, o Luiz. Vem aqui, com a Ideoli, junto, por favor. Esse casal. Você sabe que existe pessoas que eles, às vezes, são mais étnicos do que a própria etnia? O que quer dizer com isso? Eu conheci pessoas que amam muito mais o mundo árabe para ser alcançado para Jesus do que outros que são árabes. Este casal não é indígena, é do Maranhão. Mas é o casal que Deus tem usado para abençoar os Guajajaras. A igreja deles, o pastor vai fazer menção, é a igreja que tem apoiado, amado, e eles pessoalmente. Hoje foi tão gostoso, à tarde, a gente mexendo com o PowerPoint, mexendo com as fotos, e vermos o amor que eles têm. Nós trouxemos, realmente vieram juntos, os dois queridos pastores indígenas. Eu peço que o pastor Cizinho venha, pastor Enoque venha também, tá? Depois vão sentar, mas quero apresentá-los primeiro. Pastor Cizinho, que é o coordenador da área Guajajara lá. Eles estavam me falando que no Maranhão são 16 mil Guajajaras. 16 mil. E só a responsabilidade que eles estão tendo são 2 mil, a serem alcançados no âmbito geográfico deles. Como que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos ter uma palavra, vocês vão ter mais de uma palavra, Você não é só um pregador, não. Nós vamos ter o Luiz, com a esposa dando testemunho da abertura do trabalho, Como é que a Alameda apareceu nessa história, E depois nós vamos ter o testemunho do Cizinho e o testemunho do Enoque, o que Deus tem feito através da vida deles. Amém? Só fica o Luiz e os demais sentam e vêm na medida, tá bom? O Luiz pode ficar, está com o microfone ali? Por favor. E os demais podem, tá ok? Pode colocar o nosso jogo de PowerPoint lá, a gente vai estar junto. Embaixo, veja se tem embaixo. Se ele empurrar embaixo aqui, veja. Isso. Desculpa. Não. Boa noite, amados. Os torcedores do Coxa que me perdoem, mas eu tenho que parabenizar os atleticanos, tá? Mas isso para bem aqui, tá? É uma alegria muito grande, queridos, estar aqui com vocês hoje à noite. Meu nome é Luiz Carlos e a minha linda esposa ali, amada, é Deoli, Ela é jovem. Ela é amazonense, mas mais de 30 anos mora em São Luís. Nós moramos na capital, São Luís. E temos servido a Deus naquela cidade. E eu vou fazer aqui um breve relato aqui para tentar contextualizar a igreja, com a nossa realidade lá em São Luís e também com os Guajajaras, que é o principal objetivo. E a nossa igreja é chamada Igreja Cristã Evangélica. Nós somos muito parecidos com os batistas. Doutrinariamente, no estilo de culto também nós somos muito parecidos. Até o velho cantor cristão a gente usava, Então nós somos muito parecidos, nós nos sentimos muito à vontade. E eu quero trazer uma saudação da igreja, a nossa igreja através da sua liderança. Nós amamos vocês mesmo, porque já temos alguns contatos, Temos algumas pessoas conhecidas, poucas, mas algumas pessoas conhecidas. O casal ali, o Enoque com a Eunice, o pastor Sebastião, agora o pastor Calixto, esposa, família. E é necessário a gente fazer, só para fazer esse link, essa conexão. Jesus, quando entregou o Apocalipse, a mensagem do Apocalipse para João, na ilha de Patmos, ele tem
na Revelação, em Apocalipse 7, verso 9, tem um versículo que é muito apropriado, né, para hoje. Apocalipse 7, 9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Dentre esses estará uma nação Guajajara. Tem um contingente de Guajajara já salvo, e nós queremos, a nossa luta é para aumentar esse contingente, e com isso nós queremos contar com a parceria dos queridos. Então, a Igreja Cristã Evangélica, nós participamos de uma aliança de igrejas chamada AICEB. AICEB, o que significa? Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil. E por muitos anos nós fizemos missões através de uma entidade chamada MEIB. Não é aquela palavra em inglês, né? Talvez não. É MEIB, Missões aos Índios, Missão Evangélica aos Índios do Brasil. MEIB. Por muitos anos nós fizemos missões com os Guajajaras, com os Canelas, com os Caiapó, lá no Pará. A gente fez a igreja participando desta missão. E de 2001, Deus nos deu um pastor que tinha uma fogueira acesa dentro do coração dele, permanentemente por missões. Nosso amado e saudoso pastor Naú, que Deus o recolheu em março deste ano. Deus o chamou. Então, o pastor Naú nos trouxe uma nova visão realmente a respeito de missões, com aquele fogo que queimava no seu coração. E, por questões meramente administrativas, nós tivemos que sair da ICEB e ficamos uma igreja independente, assim, autônoma, e aí nós pudemos fazer missões diretamente com os Guajajaras. Então, isso realmente mudou muito a nossa realidade. O pastor era muito apaixonado, nós também. Então, nós estamos nesta luta com eles já há um bom tempo, indo lá, cooperando naquilo que podemos. E assim tem sido a nossa história. Por que eu estou contando isso? Para vocês terem ideia. Quem é o Luiz? Quem é a Deoli? Que estão lá em São Luís, né? Então, nós somos vinculados, filiados a esta igreja cristã evangélica, uma igreja que ama missões, como eu já falei, uma igreja realmente evangélica, né? Porque hoje tem muitas novidades aí nas prateleiras e Deus tem nos dado a graça de trabalhar com este povo. Agora, como esse trabalho, como a Alameda chegou lá em São Luís? Todo mês de julho a gente fazia e pretendemos, a Covid deu uma pausa nisso, mas pretendemos continuar. Todo mês de julho a gente faz um congresso de missões na igreja, trazemos todos os missionários que a gente coopera com eles, que somos parceiros, para eles terem um tempo de refrigério na igreja. Essa era a visão do nosso pastor, falecido pastor. Então, um dia nós estávamos atrás procurando preditor para aquela missão, em julho de 2019. E através do nosso amado pastor Enoque aqui, sua esposa, que encontrou o pastor Sebastião num parque, né, caminhando, e aí eles, eu acho que ele caminho do Flamengo, alguma coisa assim, e aquilo chamou a atenção, e eles, enfim, eles se encontraram ali, né, e conversaram, e o pastor Naú, através do Enoque, que é cunhado dele, né? A Eunice era irmã do pastor Naú da nossa igreja. O pastor Enoque falou, então, do pastor, desta joia que vocês têm aqui, que vocês chamam de Sebastião. Então, o pastor Sebastião foi na nossa conferência de 2019. Está lá o pastor Sebastião, nosso saudoso pastor Naú, e o pastor Cizinho. Então, esse foi o nosso primeiro encontro, nosso primeiro contato com essa igreja. Então, a gente já conhecia um pouco da Alameda através destas coisas, desses contatos. Então, o pastor pregou lá,
pegou lá no congresso, e foi um tempo muito abençoado, e lá estavam, né, o pastor Cizinho, dentre outros, vários indígenas lá estavam conosco, e não teve jeito, o pastor Cizinho flechou, como um índio, um bom índio, né? Flechou o coração do pastor Sebastião. E aí já falou de uma programação dia 12 de outubro do mesmo ano, né? Que depois vai ser exibido ali na tela. Exatamente, lá está. O pastor Sebastião foi para aquela programação de 12 de outubro com as crianças. É criança que, para todo lado que você olha, é criança lá na aldeia. Então, assim a Alameda chegou lá em São Luís e chegou lá na aldeia Guajajara. Tá, amados? Então, isso é só para introduzir, para vocês ficarem conectados também um pouco com essa história. Eu quero de coração agradecer ao meu Deus, primeiramente, agradecer à igreja, parabenizar a igreja, porque eu já senti aqui que nós temos uma atmosfera muito agradável, uma igreja acolhedora, deu para perceber isso, e vocês estão de parabéns, tudo para a honra e glória de Deus. Tá? Obrigado pela oportunidade. A minha esposa aqui, pode... Não. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Eu sou Guajajara. Eu gostaria de falar na minha língua, né? Mas se eu começar a falar na minha língua, os irmãos não vão entender, né? Por exemplo, eu vou dizer só uma palavrinha aqui. Necaroga poi, heriwiravan. Entenderam, né? Talvez só o Enoque entendeu, o Enoque é o Guajajara, né? Então, Deus, então, boa noite a todos, irmãos. Tá? Então, eu vou falar um pouco aqui, né, do trabalho, né? Primeiramente, eu quero falar um pouco, em poucas palavras, como foi que eu ouvi o Evangelho. Isso é importante, né? Então, porque não foi de repente que eu me tornei crente lá, aceitei Jesus. Não, alguém foi lá pregar essa palavra. Tá? Então, em 1977, quando eu tinha 14 anos, aí eu morava numa outra aldeia, onde não tinha missionário. Aí depois eu fui morar numa aldeia onde tinha missionário. Lembro até o nome do missionário que estava lá naquela aldeia. O Geraldo Pauk Renati, que era da Alemanha. Então, naquela aldeia, eu comecei a ouvir a pregação da palavra. Né? Mas, primeiramente, quando eu estava indo lá para assistir o trabalho, não era interesse de ouvir a palavra. Era só mesmo para ir assistir, não ia interessar de ouvir a palavra. Mas como a palavra de Deus é espada, né? Quando a gente ouve, ela toca no coração. Então, um dia, eu ouvi a pregação da palavra de Deus, desse missionário que estava lá, né? Aí eu entendi que eu precisava aceitar Jesus como meu Salvador. Então, entreguei minha vida para Jesus, desde 1977, né? E aceitei Jesus. Então, os missionários também investiram muito, me ajudaram muito, me ensinaram, me acompanharam, né, ensinando a palavra. Então, eu fui entendendo mais, né?
Depois eu estava trabalhando com as crianças, eu fiz classe de criança, depois para o jovem, dando estudo, né? Aí no coração nasceu aquele desejo de servir ao Senhor. Então, Deus me dizendo, o coração vai e faça um trabalho para mim. Então, com meus 20 anos de idade, encontrei uma moça na igreja, que hoje é minha esposa, Tarsila, tá? O irmão, pastor, pode mostrar essa foto? Está lá, né? A minha esposa, Tarsila, minha amada, né? Sem ela eu não posso viver, tá? Já estou com saudade dela já. Então, foi muito interessante, quando eu vi pela primeira vez, né? Conversei com ela sobre a palavra. Também falei para ela que eu tinha esse desejo de servir, ajudar no trabalho. Ela também tinha o mesmo pensamento, certo? Foi Deus mesmo que preparou essa moça, essa mulher para mim. Então, aí nós fomos indo conversando e acabamos casando. Então, hoje nós temos um casal de filhos. Eles já são, tem família também, né? Hoje nós somos vô, né? Então, temos 5 netos, né? Uma neta de 15 anos, um de 12, outro de 7, outro de 6 anos e outro de 1 ano. Outro tem, eu acho que 8 anos. Então, 5 netos hoje. Então, em 1985, aí Deus me chamou para uma aldeia, junto com esse missionário Geraldo, né? Aí tinha uma aldeia que estava precisando, missionário, queria ouvir a palavra de Deus. Então, esse missionário me disse: irmão, tu não quer ir fazer um trabalho lá, não? Eu disse, se Deus está me chamando, né, então eu estava pronto para servir, né, ajudar os missionários, porque a minha visão era levar essa palavra, que eu já tinha, né, no coração. Então, a gente arrumou as coisas, né, oramos sobre isso também, pedindo direção de Deus, tudo, e até que a gente arrumou as coisas, a gente se mudou para uma outra aldeia. Que o Guajajara não tem costume de fazer isso. Primeira vez aconteceu isso e toda a aldeia ficou sem entender, porque um Guajajara novo não pode ficar longe da família, e muito menos a mulher. Então, eu conversei com meu sogro, conversei com minha sogra, conversei com minha mãe, que Deus estava me chamando para aquele lugar. Aí nós fomos para lá e começamos a fazer trabalho. Ela, desde para cá, começou o trabalho com as mulheres, com crianças. Então, nós já trabalhamos em várias aldeias depois, né? Em várias aldeias, região de Barra do Corda, região de Grajaú. Nós já trabalhamos em várias aldeias. E Deus tem nos abençoado. E a gente continue no ministério hoje. Hoje nós estamos numa aldeia colônia, onde tem mais ou menos 350 população. E nós chegamos lá, foi em 2015, começamos esse trabalho lá. Então, hoje nós já estamos vai completar 7 anos que a gente está lá, né? E 8 anos. E começamos a fazer esse trabalho. E hoje já tem na igreja, a Aldeia Colônia, tem mais ou menos 100 pessoas, adultos e os homens e mulheres. E 53 jovens e 135 crianças, como nós já vimos a foto, né? E a gente está fazendo trabalho naquela aldeia, né?
E hoje a gente trabalha em 3 regiões. Região Miarim, região Grajaú, região Rio Corda. E eu quero mostrar algumas fotos aqui, né? E aqui foi uma viagem missionária, nós indo para uma aldeia, Bananal. Fica mais ou menos da nossa aldeia para essa aldeia, 125 quilômetros. A estrada é muito ruim. Então, aqui nós estamos no meio da estrada, porque o carro que nós fretamos quebrou a peça e nós ficamos lá de manhã até umas 2 horas da tarde. E nós chegamos naquele lugar onde a gente ia fazer trabalho, evangelismo. Nós chegamos lá às 5 horas da tarde. E todo mundo com fome, a gente está vendo a foto aí, né? Então, querendo comer, né? Então, porque a gente passou, né? E o dia lá. Aqui é a igreja onde a gente trabalha, Aldeia Colônia, tá? E é onde a gente está trabalhando, eu e minha esposa. São os nossos irmãos, né? Cantando na nossa língua, tá? Eu também prego na língua para eles, né? E aqui foi um evento que nós tivemos, vários irmãos das aldeias, de regiões, de várias aldeias, vieram participar. Aqui é um encerramento de um evento, né? Encontro espiritual, que a gente chama, né? Na nossa língua. Então, essas são as união feminina, onde a minha esposa trabalha com as irmãs, tá? Então, aqui foi um culto de ação de graça, né? Porque a igreja, ela adaptou de uma festa que os indígenas faziam, né? Eles, quando chega a puberdade, né? De uma moça, né? Primeira vez, então eles entregavam aquela moça assim para os espíritos. Igreja hoje já faz diferença. Aqui nós estamos fazendo um culto e orando em favor da moça. Então, aqui são as nossas irmãs, né? A esposa do Enoque, a esposa do Zico, né? Vanulene, que também é um pastor que não veio, né? Pastor Zico. Aqui, eu e minha esposa, nós estamos fazendo visita na aldeia, fica mais ou menos 25 quilômetros. E a minha esposa está lá morrendo de medo, né? Porque ela não gosta muito de andar de moto. Esse é um problema sério que nós temos, né? E aqui é um culto fica assim mais ou menos, talvez nem 1 quilômetro da colônia. Uma aldeia bem grande, tem 450 população, onde esses irmãos moram. Mas lá tem uns 200 e poucos irmãos. Esses irmãos que nós vimos aqui, ele estava numa outra igreja, estava sendo cuidado pelo outro pastor indígena. Mas só que, de repente, as 2 moças que estavam trabalhando lá, de repente, elas abandonaram o trabalho. Então, esses irmãos, o cacique daquela aldeia, veio e mandou me chamou lá na aldeia dele para tomar conta, para cuidar desses irmãos. E esses irmãos, nós estamos cuidando deles lá naqueles 3 irmãos. É por isso que muitas vezes, quando chega aqui, a igreja não cabe, porque a igreja é pequena. Só daquela aldeia tem 200 pessoas, né? Então lá tem mais ou menos 150 também na aldeia, então a gente faz um culto fora. Aqui é o irmão Zico e a família, tá? Fazendo também trabalho numa... São 3 indígenas pastores. Uhum. O Zico não veio, mas ele é parte
Sim, ele não veio, nós somos 3. Eu, o pastor Enoque, né? E o Zico, pastor Zico. Então, aqui, mas eles estão fazendo trabalho naquela região onde eles trabalham. Eles trabalham mais ou menos numa 15 aldeias. Mas fica assim distante, estrada muito ruim também, péssima. Mas o irmão Zico está fazendo trabalho, fazendo visita, levando estudo para aqueles irmãos de outras aldeias. Tá? E a esposa dele, Vanulene, faz trabalhos com as crianças. Tá? E aí estão fazendo trabalho com a criança, né? Contando história, né? Aqui é mais uma festa de uma moça de 15 anos. A igreja faz, então, as irmãs usam capacete, também usam genipape, se pinta, né? Aquela a irmã de lá, o Senhor tomou para si, ela já faleceu, né? Então, foi uma irmã que nos ajudou muito na igreja. Aqui também é na aldeia do Zico, onde a gente estava indo de moto, né? E eu estava um pouco desanimado para ir para aquela da aldeia do Zico, porque estrada muito ruim, muito péssimo. Mas quando eu cheguei lá, encontrei esse pessoal aqui, esperando, querendo ouvir a palavra de Deus. Aí meu coração se alegrou. Eu me esqueci da estrada, né? Tudo. Como a palavra do Senhor é muito importante. Ser pregado para aqueles irmãos. E aqui eles foi depois do estudo, né? Então eles estão aí pedindo, pastor, vamos tirar uma foto junto, tá? E pedindo que para a gente retornar mais uma outra vez lá. Então aqui os irmãos lá da Três Irmãos, né? Onde eu falei, né? Aqui eles estão participando da nossa igreja, né? Então cantando. Aquele lá do canto é o cacique de lá, irmão Ló. Ele está com o filho dele lá em São Luís, né, em tratamento, tá? Então, esses são nossos irmãos daquela aldeia da Três Irmãos. Aquele lá do meio, né, porque ele estava falando mal da gente, aqui ele fez paz comigo, né? Por isso ele está me abraçando ali, né? Como Deus é bom, né? Então, é a obra do Senhor. Então, aqui são os irmãos que foram batizados pelo pastor Naú. Ele está lá, né? Bem no lado, nós sentados lá, né? O batismo desses irmãos, né? Esses irmãos que foram batizados naquele tempo, eles continuam firmemente em Jesus Cristo, permanecendo na igreja, né? Fazendo a obra. Aqui um culto de evangelização, tá? Culto de evangelização noutra aldeia, Três Irmãos, né? Então, o irmão Cacique Ló pediu para fazer um culto lá. Então, a gente está aí de várias aldeias, talvez 15 ou 20 aldeias que estão reunidas ali. Amém? Então, esse é o nosso trabalho. Não é fácil, né? Porque às vezes a gente passa necessidade no ministério. Eu como pastor e Enoque, irmão Zico, a gente passa dificuldade, às vezes a gente não é fácil para a gente. Então, por exemplo, sobre sustento, transporte, tudo isso dificulta o trabalho que a gente faz. Por isso que eu peço para a igreja, para os jovens, oro por esse trabalho que a gente está fazendo lá. Amém? Tá? Então, eu vou pedir irmão Luiz, Neuli, irmão Enoque, para cantar um cântico. Eu gostaria que alguém do violão fosse lá para acompanhar. Não é difícil, não. Vai acompanhar, vai. Cadê o Lucas? Quem quer parar? Ele pode tocar. Não sei, mas posso perguntar para o senhor? O microfone.
Boa noite, amados. Tem sido um privilégio para mim conviver com esses irmãos Guajajara. A Tarsila, a esposa do pastor Cizinho, é uma mulher de fé, é uma mulher de oração. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com a Tarsila, eu me sinto enriquecida, eu me sinto edificada, porque eles vivem milagres todos os dias. E eu amo demais esse povo. A esposa do Enoque, Irassandra, também uma mulher guerreira, uma mulher valente. Ele vai mostrar um pouquinho da vida deles para vocês, e vocês vão ver como pode alguém ter tanto amor no coração para colocar em cima de uma moto muito velha, a sua esposa, mais 2 filhos, mais uma mochila com alimentos, e ir por estradas terríveis, como ele falou, ele não está exagerando, são terríveis mesmo, e fazer a obra e dizer para a gente: irmã Edeuli, irmão Luiz, a gente visitou tantas aldeias essa semana, fomos em aldeia tal, 3 pessoas se converteram, fomos em outra aldeia, 2 pessoas se converteram, e toda semana recebemos muitos chamados, muitos convites para pregar o Evangelho. A esposa do Zico, Vanulene, é uma mulher queridíssima, uma líder, uma evangelista de crianças por excelência. E o Senhor tem usado esses irmãos com todas as suas dificuldades, e eles não têm colocado nenhum obstáculo para servir a Jesus. Eu tenho certeza, se vocês vissem a humildade das residências do Zico e do Enoque, e vissem também o amor com que eles fazem a obra, é impossível alguém ficar indiferente. E você vai saber, o amor de Deus, ele nos leva a tudo isso, e com alegria. E quando a palavra diz que quem sai andando e chorando, plantando a semente, volta como? Com alegria, trazendo os feixes. E o Senhor tem dado feixes de irmãos para o pastor Cizinho, para o Zico e para o Enoque. O que os missionários canadenses e alemães não viram em 110 anos de evangelização do povo Guajajara, o Senhor está entregando na mão desses irmãos aqui, na mão da PICE, e, se o Senhor permitir, na mão da Alameda. É isso que o Senhor está fazendo no meio desse povo. 110 anos de evangelização. O último retiro que eles fazem, qual é o mês, pastor? 650. O mês. Último semana, final de semana de agosto. Todo agosto eles fazem um retiro. No último retiro, eles tinham 650 pessoas nesse retiro lá. Então, é um fogo muito grande, irmãos, é uma paixão muito grande. 26 pessoas se converteram, 26 pessoas aceitaram Jesus. Aí tem um desafio bem grandão aqui para vocês, é cantar essa música. A música é muito fácil, mas é em Guajajara. Então, o pastor Cizinho vai falar a letra, e o que nós vamos cantar mesmo, para valer, é assim: Jesus errei, Jesus errei, Jesus errei. Aquele que confia em Jesus. Pastor, diga só a letra. Na língua? Da sua língua, isso. Jesus rehe os erusarma é eu. Os emono ongatu aiko eu. Jesus rehe, Jesus rehe, Jesus rehe. Vocês começam, tá? Gente, eu vou só fazer o H aqui, viu? Jesus rehe os erusarma é eu. Os emono ongatu aiko eu. Jesus rehe os erusarma é eu. Os emono ongatu aiko eu. Agora, gente. Jesus rehe, 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 os erusarma é. O ensaio foi maravilhoso, mas agora eu peço que vocês fiquem em pé. Amém. Olha, a PICE explode quando chega na hora do Jesus errei. Então, vamos fazer a Alameda também. Vou
as telhas aí, se tivesse. Jesus reheu zero sama e a eu Ose mono ono gato vai com a eu Jesus reheu zero sama e a eu Ose mono ono gato vai com a eu Agora, Jesus rei, Jesus rei, Jesus rei, Jesus rei, Jesus rei, Jesus rei, Jesus rei. Jesus é rei. Jesus Jesus rei, Jesus rei, Jesus rei, Jesus rei, Jesus rei. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, Boa noite, irmão. Graças e paz. Amém. E vou falar um pouco do trabalho que a gente faz, mas eu quero falar um pouco que o Senhor tem mudado na minha vida. E quando eu era criança, os estrangeiros estavam lá pregando a palavra, ensinando. Nessa época, eu era criança, quando o missionário estava lá, na primeira colônia, na colônia, em 1994. E sempre assistia o culto de escola dominical e frequentava a classe das crianças. Mas, meu pai e minha mãe se converteu, aceitaram Jesus, mas eu sempre frequentava a igreja. Mas, depois que eu cresci, eu não levava o que eu aprendi na igreja e não levava a sério. E depois eu cresci e fui para o mundo. Mas quando cresci, e mais de 20 anos que depois a mãe se converteu de novo, porque elas desviou e junto com o pai. E depois a mãe se converteu de novo, se reconciliou de novo. E a mãe sempre orava comigo, pedindo a Deus que um dia que Deus mudasse a minha vida. Mas sempre que pedia oração para o pastor Cizinho e Tarsila, chorava, pedindo oração para Deus. Mas Deus respondeu a oração dela. E porque nós somos os 5, somos 5 e 5 moças. E nós somos 10. Mas depois disso, a mãe sempre orava em favor de nós. E o pai, porque nós era viciado em bebida alcoólica. Pai e outros irmãos. Mas tem 2 irmãos que não bebiam, a Filene e o Natan, que é o nome deles. Que mais nós 3, o pai, eu, Lázaro e o meu pai. Nós era viciado em bebida alcoólica. Mas a mãe sempre orava, pedindo a Deus que um dia mudasse a nossa vida. Mas a oração, Deus respondeu para ela. E sempre pediu oração para o pastor Cizinho e para a irmã Tarsila. Mas Deus respondeu a oração dela. Que hoje nós estamos servindo a Deus. E todos os irmãos e a irmã, minha irmã. Mas Deus, depois de 2000, quando aceitei Jesus, em 2012, e comecei a frequentar a igreja, sempre ajudava a igreja,
dirigir o culto, cantando as duas cantes. Mas Deus me falou. E quando eu fui acompanhar uma missionária, e eu tenho um pastor que me chamou para acompanhar uma missionária em Belém. Aí que Deus me falou assim, que um dia que eu possa servir e ter oportunidade de ir para o seminário. E Deus me chamou, eu fui lá estudar e passemos. Antes, é assim que aconteceu em minha vida. Mas quando estava no culto, sempre a frequentava, e nós temos nessa época eu não era casada ainda, mas eu sempre frequentava a igreja. Aí eu encontrei uma moça, conversava sempre com ela e nós conversamos. E em 2012, no mesmo ano, e nós casamos nós dois com a Iracandra. E sempre conversava com ela que ela tem visão de servir a Deus, e sempre falava para ela também, que, antes de casar. Mas ela teve o mesmo sonho também de servir a Deus, como hoje nós estamos servindo. E nós fomos para o seminário juntos, depois de casamento. Eu acho que nós fomos, e depois de um ano, em 2014, e quando que eu fui para Belém, e passamos um ano, e depois de 2014, que estava assim, e quando falei para o pastor Bené, e que era responsável do seminário em Barra do Cordo, mas Deus me chamou para ir para o seminário, e quando o pastor Bené, falei para o pastor Bené, não, tá bom. E ficamos orando um ano, em 2014 até, chegamos em 2015, nós fomos para o seminário. Passamos até 2017, nós formamos e fomos para a aldeia. E quando, depois desse formatura, e quando minha mãe era sempre adoentada, e depois da formatura, quando a mãe foi lá, e participando desse formatura meu, e junto com meu pai, junto com os irmãos, e quando voltei para a aldeia, minha aldeia, e com 10 dias, ela adoeceu de novo. E quando que eu fui do seminário para a aldeia, com 10 dias ela adoeceu. E quando, depois desse aí, e quando Deus chamou ela faleceu. Hoje está na glória. É uma história muito triste, mas é muito longa, mas estou resumindo um pouco aqui, mas quero falar depois e falando um pouco não é isso aí não, pastor. Isso aí que é a minha esposa, a Iracandra. Essa aí é o Miquel, a Alessandra, que está bem aqui no cantinho. Essa aqui está no tipóide, é Elaine. Nós estávamos lá indo por Aldeia São Pedro, fazendo trabalho para lá. E aí é o Aldeia Canoeira, que é chamado, que nós estávamos dando estudo, e com os irmãos, Iracandra com as crianças. Aí isso aí foi nesse mês passado, desse mês de outubro, em 15 de outubro, que estava dando estudo com os irmãos, mas foi um pouco, porque alguns já saíram para fazer o compra e ficaram isso aí. Isso aí é a Iracandra, minha esposa, está contando a historinha para as crianças. Isso aí é a minha filha, que está bem aqui sentada, a Alessandra, e sempre ela acompanha o nosso trabalho. Às vezes que a Alessandra fica, às vezes Miquel vai. É assim que é o nosso trabalho. Aí, foi no dia do evento, dia do retiro, isso aí são os jovens, e esse que está bem aqui no canto é o meu sogro, que sempre fazendo organizando os jovens. Esse irmão que está com a Bíblia no colo, sempre me ajuda
dando estudo com jovem. Esse foi. Aí a minha esposa, a Iracandra, dando estudo com as crianças. E isso aí que é as crianças. E ela sempre cuida com as crianças. Essa é minha esposa, a Iracandra. Aí, e a aldeia Remanso com as crianças, e a Iracandra dando estudo com as crianças. Essa aí, que aconteceu foi no mês passado, nesse mês de novembro, e consagrando a menina, a moça, que está bem, e vermelho que está no meio, orando por ela e entregando para o Senhor. Isso aí que é o Miquésio, que sempre acompanha, e nós somos para a aldeia São Pedro, atravessando o rio, que essa ponte aí é muito perigosa e tem muitos buracos no meio. É no mesmo, essa é o Miquésio. E essa ponte aí é muito velha, porque na época que o pessoal da SEMAR, que foram, botaram energia e passaram com poste, um monte de poste e quebraram essa ponte. Saí na aldeia Canoeira, Iraçando, que dona estudo com as crianças. E nessa igreja que nós vamos passar aquela ponte que passou agora. Essa é a igreja na aldeia São Pedro, e onde tem poucos os membros da igreja. Ali na aldeia São Pedro bem, que a casinha, e onde a gente vai, se hospede nessa casa, e aí que é a aldeia São Pedro. Fica no quintal da igreja. É. Aí uma viagem que nós fizemos na região de Grajaú, como o pastor Cizinho falou, a região chamada Aldeia Bananal, fica uns 125 quilômetros. Tem uma pontinha desse aí, é muito perigoso, mais ou menos o largo assim, dá 1 metro. E passando em riacho, como aí os irmãos atravessando para o outro lado e indo por Aldeia Maná, chamada Aldeia Maná. E como a gente foi fazendo trabalho, os irmãos atravessando o rio. Aí nesse mês, final de mês de outubro, o avózinho se convertendo, fazendo decisão, e quando eu estava pregando a palavra para ele. Aí, nessa mesa, e quando o pastor estava na barra e resolvendo alguma coisa, porque sempre a gente faz assim, e nós, a outras aldeias nos convidou, e nesse dia foi quando a primeira moça vai se tornar, como o pastor falou, e como eu falei, e aconteceu no mesmo culto desse dia. E nesse dia, e algumas irmãs fazendo decisão, e 2 mulheres e uma menina se convertendo. Aí, no mês de julho foi isso aí. Quando a gente foi passando pelo Aldeia São Pedro, nós fomos para a Aldeia São Pedro, e depois do culto, a gente foi visitar alguns irmãos, algumas aldeias, e tem não tem esses 2 casal que está no meio, uma preta, a mulher, esse aí é o marido dela. É uma liderança que fica na aldeia São Pedro, onde que aquela igreja que está lá. É uma liderança que cuida na igreja lá. E aí, na aldeia Colônia. E o meu irmão se aconselhando, eu estava orando por ele. Aí que uma aldeia chamada Aldeia Emiliano, e estão dando estudo para os irmãos, isso aí é o Miquésio, e
aí que foi noiva passada. É isso que é o nosso trabalho. Eu sei que é muito desafio para nós, porque tem algumas das fotos que eu mandei para o pastor Calixto, é muito interessante, é muito desafio. É isso. É isso que o nosso trabalho que a gente faz lá. E eu peço que os irmãos orem por nós, pelo nosso trabalho, e continuem orando por nós. Eu quero só falar um pouquinho do Enoque, né? Do Enoque. Foi muito interessante a conversão dele. Eu estava pregando e o Enoque, o irmão Enoque, chegou bêbado lá. Estava tomando cachaça, então ele assistiu o trabalho. Eu estava pregando e o missionário, o pastor Bené, estava lá na hora, né? Aí a mãe dele queria tirar ele de lá, para não ficar lá no culto. Eu também não podia sair e segurar ele, mas o pastor Bené foi lá, não, deixa ele aqui. Aí, depois da pregação, eu fiz apelo, Enoque, eu quero aceitar Jesus. Aí o Enoque, aí eu falei pensando assim, é só o Senhor. Então, naquela época eu não morava na aldeia, eu estava na Barra do Corda. Aí eu orei, aí o pastor Bené disse, pastor, ora por ele, não vamos orar. Aí nós oramos por ele. Ele aceitando Jesus, né, bêbado. Aí passou uma semana, eu voltei no final de semana lá, primeira pessoa que chegou no culto com a Bíblia bem novinha em Guajajara foi o irmão Enoque. E hoje ele está sendo usado, sendo instrumento de Deus, amém? Deus pode fazer, Deus pode transformar a vida, amém? Amém. Igreja, fique em pé. Aleluia. Enquanto eu via essas fotos, o Espírito Santo falava ao meu coração: são os teus irmãos, você vai se lembrar deles lá no céu. Nós vamos nos encontrar com eles, seja aqui em vida, seja lá no céu, e nós vamos nos lembrar. Jesus tem feito coisas grandiosas, e é tão importante a gente ver o que Deus está fazendo, porque Ele ainda tem muita coisa para a gente fazer, e Ele conta conosco. E uma coisa que tem também queimado no meu coração, eu estava conversando com o Tiago essa semana, quando a gente conversava sobre a viagem missionária. E uma coisa que tem se perdido um pouco para a nossa geração é o caráter da missão. Muitas vezes a gente encara missões como turismo, e não é. Não é passeio. A gente vai lá a gente vai aos lugares levantando uma bandeira. E ver os irmãos enfrentando estradas ruins, muito péssimas, como disse o pastor Cizinho, gostei desse adjetivo, muito péssimas. A gente vê irmãos enfrentando dificuldades para levar o evangelho a lugares inóspitos, que não têm fácil acesso. Eu vejo a essência do evangelho escorrendo sobre eles. A igreja expandiu, a igreja chegou até aqui por causa disso. Saiu de um lugar remoto lá na Palestina, há 2000 anos atrás, e chegou até aqui por causa de homens e mulheres que decidiram enfrentar estradas muito péssimas, estradas perigosas, lugares inexplorados. E se eu e você estamos aqui hoje, rendidos a Jesus, na presença de Deus, com a salvação selada no nosso coração, é porque homens e mulheres com essa essência um dia pagaram um preço para que estivéssemos aqui. E isso precisa continuar. E Jesus conta comigo e com você para que isso continue. E o apelo que eu quero fazer para você, para a gente orar nessa noite é: Jesus pode contar com você para que isso continue? Você quer ter essa mesma essência em sua vida, para que o evangelho continue sendo pregado em tempo e fora de tempo, nos lugares difíceis e nos lugares fáceis, nos lugares óbvios e também naqueles que dá até uma tremedeira na perna? Se você deseja isso, eu vou pedir que você
erga uma de suas mãos aí no seu lugar e fique com a mão erguida assim: Senhor, eu quero que o Senhor me use. Eu quero ter essa essência que carrega as marcas do Evangelho por onde eu for. Essa essência que não me deixa desistir diante das dificuldades. E nós vamos orar para que, assim como os nossos irmãos, os pastores guajajaras estavam compartilhando agora, mas também os apóstolos lá do primeiro século também tiveram essa essência. E não deixaram a bandeira cair, mas pagaram o preço. Nós também tenhamos essa essência no nosso coração, como o azeite das lamparinas, para que nós não sejamos pegos desapercebidos, não sejamos pegos desprevenidos quando Jesus voltar, mas quando Ele vier, Ele encontra em nós o desejo de levar o Evangelho por todo lugar, ainda queimando em nossos corações. Nós não vamos ser uma geração Nutella que transforma missões em turismo, que transforma missões em passeio. Não, nós somos a geração que olha para as ilhas desbravadas, como o pastor Daniel teve uma visão, e nós enfrentamos o desafio que for, vamos ali abrindo o caminho que for, para levar o Evangelho, o reino inabalável, estabelecer ali a palavra de Deus, rejeitando todo o estigma de geração Nutella, geração confortável. Tem gente que acha que o Evangelho vai morrer por causa da nossa geração, que é tão apegada ao conforto, mas eu decidi crer de uma forma profética, que vamos surpreender todas as expectativas, porque da nossa geração se levantarão homens e mulheres que vão alcançar todos os povos ainda inalcançados nessa terra. Homens e mulheres que vão aprender línguas e dialetos distintos para levar o Evangelho a todos os lugares. E Deus pode estar nos chamando para isso. Deus pode estar te chamando para isso. Por isso, erga bem alto agora as suas mãos e comece a falar: Senhor, escorre sobre mim essa unção, escorre sobre mim essa essência, Pai. Fala para Deus agora, abrir o céu sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que a unção que estava sobre os apóstolos no primeiro século percorreu esses 2000 anos, Pai, de história, e tem chegado até nós, como nós temos visto aqui nos nossos pastores guajajaras, nos irmãos que têm cumprido a Tua missão nos lugares distintos da nossa nação. Nós também queremos isso em nossas vidas, Senhor. Derrama sobre nós, Santo Espírito, essa essência, para que não deixamos a desejar a expectativa que o Senhor Jesus tem em nós, para que continue queimando em nós, Pai, as lamparinas que mantêm o fogo aceso, que mantém, Senhor, a expectativa no nosso coração de que o Senhor está voltando. Não nos deixa desanimar quando as dificuldades nos cercarem, quando tivermos que enfrentar estradas difíceis, perigosas, péssimas, quando tivermos que ir a lugares distantes. Não, Senhor, que a Tua vontade se cumpra plenamente em nossa geração e através da nossa geração também. Eu creio, Pai, que essa conferência vem para nos marcar com essa essência. Não vamos desistir, vamos Te glorificar e vamos agradar o Teu coração, levando Jesus às pessoas e as pessoas a Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Faz assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Nós vamos adorar, e aí eu vou orar para a gente encerrar o culto. E quando a gente estiver encerrando, lembre-se, compra o estrogonofe de amendoim para mim. Compra 2, um para você e um para mim. E também aqueles itens que você vai ter como memoriais de fé. Você vai não só comprar ali um item indígena, você vai ofertar na obra do Senhor lá nos Guajajaras, mas você também vai ter em mãos um memorial de fé e intercessão, se lembrando que a igreja de Jesus é muito maior do que a gente imagina, e a gente tem irmãos lá no norte do país, e tem gente ainda para Jesus conquistar lá. Amém? Vamos adorar. Coloque suas mãos assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo,
as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua família e sua casa, sobre toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra hoje e até que Jesus volte. Amém, amém, aleluia, aleluia.